Amigos, bom dia amigas, uma grande alegria recebê-los aqui no nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, esse café que eu compartilho com vocês, um cafezinho gostoso, umas coisinhas aqui à mesa, que divido com vocês nesse momento, e no momento em que for assistir o nosso vídeo, divido que estiver aí à sua mesa, mas compartilho também a sua presença, a sua amizade, o carinho que nos faz uma grande família e, naturalmente, esse convívio aos domingos de manhã, 9 da manhã sempre, aqui no Toca do Leão, com esse amigo Leon Borges, para nós conversarmos sobre algumas coisas que interessam a vida enquanto tomamos um cafezinho. Nosso assunto de hoje é No Fundo do Poço. Vamos ao tema. Tantas viagens que fiz, e foram muitas pelo Brasil, em muitos lugares as pessoas me abordavam trazendo seus problemas, perguntando por soluções, buscando horizontes espirituais novos, e a gente mesmo sem competência, sem tanta capacidade, mas com a vivência do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, nós fomos aos poucos tentando ajudar essas pessoas. E muitas queixavam de problemas de doença, problemas econômicos, os problemas mais variados, mas os problemas mais sérios eram os problemas morais. Aqueles que as pessoas achavam não terem soluções, problemas que ultrapassavam a sua capacidade de reagir, e muitos deles lamentavam estar numa situação para muitos irremediável, para outros quase sem solução. Mas o que mais me chamava a atenção eram aqueles que falavam que estavam no fundo do poço. Essa expressão é conhecida de todo mundo, né? Por ter ouvido falar, no mínimo, ou por ter passado por situações de grande complexidade algum dia na vida. E aí, ouvindo falar no fundo do poço, eu não consigo, eu não sei o que fazer. E aí, um dia, encontro-me numa cidade e fui fazer uma palestra e encontrei-me com um amigo cisterneiro. Eu não sabia que ele fazia cisternas em sítios e fazendas. E aí eu resolvi perguntar para ele: você que faz postos aí, né, de cisternas e tudo mais, qual é a medida média de um poço normal? Ele falou: normalmente, dependendo do lugar, 10, 12 metros já dá água. E aí a gente encerra a escavação, estabelece ali o início da mina, ali, o ponto em que a água vai se fazer abundante. Mas tem lugares que dá 20 metros, 25 metros. Eu falei: e como é que é estar dentro de um poço nessas profundidades? Ele falou: rapaz, é que eu acostumei, mas é um horror, é terrível, você não tem espaço para se mexer, é um calor terrível, tem hora que você fica zonzo, parece que à medida que você vai cavando, os gases vão se modificando, e dentro de pouco tempo você pode até ter não sei se é narcose que chama, né? Um apagão dentro do poço. Mas, normalmente, a gente já está habituado, já passou por isso, sabe os cuidados, né? Vai descendo com critério, vai furando com critério, mas o poço é o seguinte: você uma hora tem que parar, né? Se ele deu água até uma certa profundidade, tudo bem; se não deu, abandona e vai para outra furação. E aí eu achei interessante aquilo. E em um dia, não muito tempo depois, isso já há anos, uma pessoa chegou para mim e falou: eu estou no fundo do poço, o que eu tenho que fazer? Né? E eu brinquei com ele assim, falei: querido, quem está no fundo do poço tem que parar de furar. Se você não parar de furar, esse poço não vai ter fim, né? Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o que te levou ao fundo do poço não pode prosperar, não pode continuar. Você tem que interromper, se ainda não interrompeu, o ciclo de
atitudes, de comportamentos e de escolhas que te levaram até o fundo do poço onde você julga estar. Eu falo, rapaz, é um horror, eu fico deprimido, eu fico triste, eu me sinto assim, desvalido, fico com vergonha das pessoas. Eu falei, então tem uma série de fatores que são decorrentes dessa situação. E, naturalmente, é compreensível. Vou te dizer o que me disse um furador de poços, né? Um cisterneiro. Ele disse que até uma certa profundidade nós conseguimos manter lucidez, manter equilíbrio, manter o controle da situação. De um ponto para baixo, nós não conseguimos mais. A mesma coisa é quando nós descemos espiritualmente, moralmente, quando nós descemos com a nossa autoestima a um poço cuja profundidade já não é mais compatível com equilíbrio, com bom senso, com entendimento. Vejamos, um jogador que está com dívidas de jogo, mas permanece jogando, é um indivíduo que chegou ao fundo do poço cavando ainda. Vai cavar mais, vai ter mais dificuldades. Vejamos, uma pessoa que cometeu um delito e ao invés de se redimir, de se recompor, ela volta para cometer novos delitos para resolver o problema do delito anterior. Ou como alguém que diz uma mentira um dia e depois tem que inventar uma mentira nova todo dia para poder sustentar a sua tese, sustentar seu argumento, suas justificativas. Então nós estamos numa situação assim. Tem poços que a gente mesmo, sabendo, como o furador disse, né? Ele vai deixando buracos laterais para ele colocar um pé, o outro. Como ele fez para descer, ele faz o contrário para subir. Então ele tem o controle do retorno, mas nem todo mundo tem. Às vezes é preciso um bombeiro aparecer e lançar uma corda, mas ainda assim você vai ter que pegar, abraçar a corda, segurar firme na corda, para quem quer te ajudar a tirar do fundo do poço, possa fazê-lo. Agora, o bombeiro pode fazer isso nos buracos, chamamos buracos geográficos, né? Os que são feitos na terra, não importa qual a profundidade, qual a largura ou qual é o diâmetro desse buraco. Vemos acidentes aí, ou médicos no mundo inteiro, e os bombeiros resgatando pessoas de lugares impossíveis. Mas o indivíduo que está no fundo do poço tem que abraçar, ele tem que agarrar aquela oportunidade. Se o bombeiro o alcança, ele agarra na mão do bombeiro. Se o bombeiro não alcança, ele tem que passar a corda em torno de si e vir subindo enquanto os bombeiros o resgatam. Agora, quando nós estamos no fundo do poço, como diziam esses amigos, o poço espiritual da vida, né? Naquele momento de desconforto, de tristeza, de amargura, que parece nada ter solução, parece não ter caminhos, e a gente não vê saídas, nesse momento nós temos que chamar o resgate de Jesus. Porque aí é resgatar espiritualmente, é trazer de novo o indivíduo à sua fé, é trazer de novo o indivíduo à autoestima, à confiança que até então ele tinha, é fazer de novo a pessoa ver a luz do sol, porque no fundo do poço ele não vê. Ver os novos horizontes, que no fundo do poço ele também não vê. E ver também as pessoas que o amam, as coisas que continuaram sob a luz do sol, enquanto ele estava sob a penumbra do próprio sofrimento, da própria dor, da própria amargura, da própria solidão. Então, essa conversa com esses amigos, e naturalmente com esse que disse peremptoriamente estar no fundo do poço, e a conversa com o furador de cisternas me foi muito elucidativa, porque o ambiente é inóspito para aquele que foge da luz do sol, o que foge da luz da verdade, o que foge do amor, o que entra diríamos assim, nos meandros ínvios, né, do crime, do erro, né, esses erros que precisam de reparo ou são passíveis de ser submetidos à justiça humana. Então, dizendo isso a esse amigo, fazendo-o compreender que a razão que o levou ao fundo do poço era, em contrapartida, a medida que ele tinha que interromper para poder voltar a ter sanidade, a ter equilíbrio, a ter a vida que ele tanto almejava recuperar naqueles momentos angustiosos que ele disse ter passado
no fundo do poço. Então, aqui nessa manhã, queria dizer, todos nós temos momentos de dificuldades, temos momentos de dores, temos problemas, enfrentamos desafios, há momentos desconcertantes, há problemas aparentemente insolúveis, todo problema tem solução. E quando nos sentimos incapazes de resolver por nós mesmos esses problemas, nós podemos recorrer a Jesus. Foi Ele quem nos disse: vinde a mim, vós que sofreis, estáis aflitos, sobrecarregados. Poderia ter adicionado sem soluções, sem caminhos, sem rumos. O Espírito Meimei, através de Chico Xavier, disse que Deus tem caminhos, que é a estrada por onde o homem não tem caminhos. Então nós, às vezes, vamos ter que fazer caminhos novos, porque os velhos caminhos, às vezes, nos levaram ao fundo do poço. Mas quando nós estamos na ingência de um sofrimento desse, nós podemos pedir a Jesus que seja aquele que nos venha resgatar. E Ele certamente atenderá, porque Ele disse: vinde a mim, se estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, em Jesus, nós temos o resgate da nossa alma nas horas dessas ou de outras dificuldades, quaisquer sejam elas, no fundo do poço, em qualquer lugar em que nós tenhamos perdido a referência, Jesus continua sendo a solução, o caminho, a verdade e a vida. Nosso assunto de hoje foi esse: que não nos desesperemos diante dos problemas, das dificuldades, que mantenhamos a fé, mantenhamos a esperança, confiemos naqueles que oram por nós, que gostam de nós, que nos amam, que nos querem ver novamente melhores, e juntos vamos superaremos com certeza os problemas que nos incomodam na vida. De qualquer forma, Jesus continua conosco. Muita paz a todos, até o nosso próximo vídeo, um beijo muito carinhoso e esse cafezinho gostoso desse domingo de manhã.